E aí pessoal, Dragon na área, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou com mais um vídeo aí de Master Duel e dessa vez eu vou trazer 10 decks que vale a pena você montar para o PVP, né? E aí eu vou dar a explicação de dificuldades, qual é o lance deles tomar ou não banlist, quais são os defeitos e as qualidades de cada deck. Então são 10 deckzinhos aí para vocês, se vocês quiserem montar, eu vou dar os pontos positivos e pontos negativos de cada deck que eu vou colocar nessa lista. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha, sempre lembrando que teremos vídeo aqui segunda, terça e quinta, então bora lá. E aí galera, antes de continuar esse vídeo, tem que falar pra vocês que a gente tá com parceria com Desenhando Animes, pra você que tem interesse em desenhar seu personagem favorito, ou você que também quer melhorar o seu desenho, acho bem legal a metodologia deles, já fiz uma vez o curso deles, melhorou bastante o meu desenho, né, consigo agora desenhar o Narutinho, que eu gosto do Narutinho, né, e eu acho legal a metodologia, como o professor explica, as técnicas, eu acho isso bem legal. Pra você que fala assim, ai Dragon, eu não sou bom em desenho, isso não vai dar certo pra mim. Cara, isso vai dar certo sim. Eu vou deixar um link na descrição pra você, com a aula gratuita, uma aula gratuita. Vai lá, sem compromisso nenhum, assiste, vê a metodologia do professor, vê as técnicas que ele usa ali naquela aula, e aí você vai ver se serve ou não pra você. Então confere no primeiro link na descrição. Em décimo lugar, galera, eu coloquei o Flanderize. Por que o Flanderize Dragon? Porque agora que a gente tá no meta de banimento, o Flanderize ele é muito bom para essas partes de banimento, jogar a carta do banimento, então é um deck muito competente para isso. Pontos positivos disso é que ponto positivo do deck é que é um deck barato, não é um deck caro, né? É um deck que tem poucas URs, entre aspas, né? Não tem tanta UR assim pesada como Branded, Castira, Tiara, Hero. Então todos esses decks são bem volumosos com suas URs. E a engine dele é bem baratinha, não precisa de tanta coisa. E contra o Castira até que ele joga decente, não quer dizer que ele joga bem. Né? Então, mas é um deck legal, um deck interessante. Eu gosto bastante do Floriza. O Floriza é um deck muito legal. E essa fazendo normal summon, tributar, ele consegue tributar o monstro do oponente. Isso ajuda demais na sua jogabilidade. O ponto negativo dele é que ele tem. Como as banlists foram bem malvadas contra ele, então a sua consistência diminuiu demais. Então ele ficou muito inconsistente. Então tem a carta campo dele. Até a estátua que ajudava bastante ele complica, então por isso que eu deixei ele primeiro aqui. É um deck legal de se jogar, é um deck barato, não é um deck tão caro de se fazer, e é um deck que dá pra você jogar nesse matchup de Castira. Mesmo ele locando coisas, o Floriz tem ferramentas para conseguir tirar os monstros do Castira, e o banimento não faz nada com ele. O deck que usa fissura, usa shifter, não toma dano, então são tapas iguais com o Castira, né? O Castira é o nosso veneno atual, né? Não chega perto do veneno que foi o Tiara Mendes, mas o Castira atualmente está bem complicado. Em nono lugar, não podia deixar o Sword Soul. O Sword Soul é um deck extremamente legal, extremamente barato não, é extremamente acessível e é muito longe de tomar uma banlist pesada nele. Então só o Protoss pode ir pra base, mas nada que deixe o deck injogável. Pontos positivos, Sword Soul tem um combo consistente, consegue colocar red traps úteis, né? E consegue também fazer jogadas bem acima da média. Você consegue jogar com Nibiru, com Kaiju, com livros, você consegue otimizar ele de uma maneira muito legal. A engine dele não é uma engine tão fechada e você consegue variar por várias coisas, ou até mesmo mesclar ele com outros decks como Punk e Virtual World, deixando ele mais forte e mais agressivo. Então o Sword Soul é uma ótima escolha, é bem legal as invocações e também o power creep dele. Pontos negativos do deck: o deck ele não consegue ser agressivo em um certo momento, ele tem um limite de agressividade. Você também demora um tempinho para você aprender o combo fino dele, é um combo mais chato de você aprender e tudo. Não é um deck tão fácil de se jogar, mas é um deck prático. Outro problema é que ele é bem caro no seu extra deck. Quem viu o guia aqui do canal, vocês perceberam que o extra deck dele perfeito mesmo, essa deck que eu gosto de jogar, tem muita UR. Então é um deck caro, mas é um deck muito bom e
cara, não vai tomar banlist nem tão cedo. Então é um deck muito bom e muito competitivo para o PVP atualmente. Ainda mais que o Soberano ele consegue se beneficiar muito bem de cartas banidas. Em oitavo, galera, eu coloco o Mech, o Mechamático. Acabei de fazer uma decklist do Mechamático, né? O Mechamático é um deck muito bom, é um deck agressivo, é um deck muito consistente, é um deck que tem as suas dificuldades, mas tem seus poderes e sua habilidade, né? Mas vamos falar um pouco desse deck, né? Mas, os pontos positivos. O ponto positivo, galera, é que ele é um deck agressivo, um deck versátil, um deck que consegue rodar muita rede trap. Eu falei isso do Sword Soul, mas o Sword Soul ele depende de N coisas para o combo dele passar fino do fino. Ele precisa de N situações, tipo, se você colocar o Mui e o Mui for acontecer qualquer coisa com o Mui, seu combo quebra um pouco, você fica um pouco perneta. Já o Mechamático ele consegue dar aquela volta, consegue jogar muito bem e consegue ser agressivo e punitivo. Eu gosto de decks que são agressivos e punitivos. São decks que não deixam você em paz em nenhum momento e fica ali batendo na sua cara toda hora. E o Mechamático é essa pegada. É um deck agressivo, bom e versátil. Ponto negativo, é um deck extremamente complicado em certos pontos. Exemplo, se tem o seu feijão e arroz, e se o cara para o seu feijão e arroz, você tem que saber jogar com o deck, senão você se perde totalmente. Outra coisa, se você combar errado com o deck, você também é muito punido. E o grande defeito dele, como o defeito do Sword Soul, é que contra o Kashtira ele não tem tanta follow-up se ele começar em segundo. Se ele começar em segundo, ele vai ter que rodar um Caju, vai ter que rodar um livro do Eclipse, vai ter que rodar alguma coisa que consiga tirar rapidamente os monstros do Kashtira, senão vai ser bem complicado. Mas o Mechamático é um deck muito bom, um deck forte, um deck que não vai tomar lista agora, muito raramente vai tomar lista, né? Ele tá bem fora do radar. Eu acho que na Duelist Camp que a gente vai ter agora, ele pode aparecer, mas não vai ser nada insuportável, porque a maioria dos decks banem, jogam cartas, roubam cartas, o Pearl rouba carta, o Kashtira rouba carta, o Dragon Link é bem versátil nessa parte brutal, então os decks tiers mesmo não vão se afetar tanto com toda essa movimentação do Mechamático. O Mechamático vai ser um deck bom, legal, você vai conseguir bem na Duelist Camp, consegue bem no PVP, mas tem esses pontos negativos dele que talvez possa incomodar algumas pessoas. Em sétimo, galera, eu coloco o Branded. Por que eu coloquei o Branded na frente dos outros? Primeiro que o Branded é um deck que ainda vai tomar suporte, né? Então isso é um ponto positivo, ele ainda vai ter os suportes dele. O Branded é um ótimo cara de quebrar a mesa, porque ele usa matérias como fusão e tudo. Ele consegue passar em cima de alguns decks bem interessantes. E outra coisa é que o Branded ele é um deck extremamente agressivo e fácil de combar. Pontos negativos, o Branded agora está um pouco inconsistente. Então você tem que saber combar com ele, tem que saber fazer o arroz e feijão dele certinho. Senão você pode ser muito punido com ele. Além disso, o Brand é um deck supervisado. E se você tomar algumas traps chatas, você pode sim ser muito penalizado por causa disso. Então é um deck extremamente forte, mas extremamente frágil ao mesmo tempo, se você não tiver um follow-up. Teve um duelo que eu joguei, que eu comecei, coloquei o Aluber, aí o cara deu uma Ashe no Aluber, deu uma Impermanence no Aluber. Aí, cara, você vê, eu tava com a Branded Diffusion na minha mão, aí eu coloquei a Branded Diffusion, aí o cara deu o que? Uma Ashe. Você viu como foi frágil meu combo? Meu combo foi super frágil e não deu pra passar, né? Mas teve outros duelos que eu consegui tributar todos os monstros do cara. E foi contra o Kashtira, fui tributando, usei Super Poly, foi até uma hora que o cara quitou, porque não tinha mais como voltar. Eu fiz um campo tão abusivo em cima dele que não deu certo ele fazer nada. E eu achei isso muito legal e bem interessante também. Em sexto, galera, eu vou colocar o Exorcista. O Exorcista é um deck super competente no que ele faz, de banir, pegar carta e também destruir cartas. O ponto positivo dele é que ele é um deck extremamente agressivo. Ele consegue se beneficiar, entre aspas, algumas coisas
do Kashtira. E ele também consegue ter um follow-up muito forte no primeiro turno ou até mesmo em segundo turno. Pontos negativos, é um deck extremamente caro, é um deck extremamente de época, porque agora ele está um pouquinho melhor. Na era Tiara ele era muito bom, e na era Kashtira ele é só um deck mais ou menos, mas é um deck extremamente forte, sempre competente. Se você tiver as cartas dele, vale muito a pena você ter elas, montar, ainda ficar, mas é um deck que tem as suas limitações, mas atualmente no meta atual ela tá ok, né? Porque Draga tá acima das outras cartas daqui, como Flutter, Sword Soul, Brand, porque ela se beneficia de algumas cartas banidas. Só por causa disso mesmo, e ela consegue sim ser muito bom. Não quer dizer que a Exo Sister perca, não perca por um Sword Soul, por um Chamático, por um Brand. Pode acontecer sim, logicamente, mas ela tem a possibilidade de conseguir lutar mais de frente com os tiers do momento, que os outros não têm essa possibilidade tão forte, né? Porque se o Kashtira começa, o Mexamático é muito difícil ele lutar, o Sword Soul é muito difícil ele lutar, o Flow até que pode conseguir, e o Branded talvez dê uma quebradinha ali, mas o Exorcist é um deck super competente, é um deck bom. Eu joguei ele com a minha conta secundária, mas eu não tive coragem de montar na minha conta primária. Eu até descraftei na minha conta secundária, diga-se de passagem. Mas que se você tem o Exorcist, vale a pena você usar, que muitas pessoas não estão preparadas ainda. Pode ser que você tome algumas lanças perdidas aí, porque está rodando muito Kashtira, mas nada que complique muito o seu duelo. Em quinto, cara, eu não ia deixar essa atrocidade fora, o Hunnick. O Hunnick sendo o melhor posicionado, o Hunnick Natura barra Splice, né? Os dois são fortes, mas o Hunnick Natura é só o melhor. Pontos positivos, o Hunnick é um deck extremamente poderoso, extremamente chato, irritante, opressivo, e ainda mais essa era que tá tendo agora. É um deck que roda Caju, é um nojo de deck, mas é um deck muito forte, muito competente no que faz. Aí eu já entro um pouco no ponto negativo, que ele pode ser alvo de banlist, agora, e pode ser que complica algumas coisinhas no Hunnick. Nada muito complicado, mas pode sim piorar algumas coisinhas assim no Hunnick. E ainda outro ponto negativo, que o Hunnick é extremamente caro, né? Ainda mais que ele tem um main deck extremamente caro com as spells dele. Então é um deck extremamente caro, extremamente difícil de jogar, é extremamente estratégico, né? Não é qualquer um que joga com o Hunnick. Mas o Hunnick é um bom deck, é um deck super competente e é um deck que vai tirar muitas pessoas do sério. Bom, então galera, vamos falar do Labyrinth agora. O Labyrinth é um deck super competente, deck super bom também, né? E é um deck que sempre está ali popando alguma coisa. O Labyrinth, ponto positivo, é um deck extremamente forte, extremamente versátil. É um deck com traps, você consegue dar um bloco muito bem feito. Você consegue ter um power break bem grande, né, no seu oponente. E você pode complicar demais a vida do oponente, é bem interessante. O ponto negativo é que talvez você se complique um pouco com o Labyrinth, porque algumas staples dele não conseguem passar no meta atual. Não consegue passar nem do DL, nem do Pearl, nem do Kashtira. Então, às vezes pode tomar umas coisas meio estranhas aí. E ele não é um deck qualquer, você tem que saber jogar com ele, né? Porque ele pode ser bem punitivo se você não jogar certo com ele ou buildar ele certinho. Então o Labyrinth é um ótimo deck, tem muito mais ponto positivo do Labyrinth que ponto negativo, tá bom, galera? É um ótimo deck e é por causa disso que ele tá em quarto lugar aqui. Porque ele é um ótimo deck pra ser montado, ainda mais que ele tem um packzinho. Em terceiro eu deixo pro Dragon Link. Dragon Link é um deck extremamente forte, extremamente competente, extremamente forte. Ele é extremamente versátil e é um extremamente poderoso Dragon Link. O ponto negativo dele é que ele é extremamente caro também. Ele está separado em várias packs, ele tem Bestial, ele tem outros links muito fortes. E é um deck extremamente caro e difícil de se jogar. Não é tão fácil de jogar com o Dragon Link não. Não é qualquer pessoa que joga com o Dragon Link não. E é um deck extremamente forte, mas é extremamente chato de se jogar também. Então o Dragon Link, ele é um dos Tiers 1 atualmente. Os três que estão aqui são os Tiers 1, então vocês sabem quais são os próximos da lista. É um deck que vale a pena montar? Vale a pena, vai tomar os hits, certeza vai tomar alguns hits.
como nos Beast ou alguma coisa desse nível, ele vai tomar sim um hit bem poderoso contra o próximo banlist, né? Mas nada que complique muito Dragon Link. Dragon Link ainda é um deck super competente. Em segundo a gente tem o Pearly. O Pearly é um ótimo deck, é um deck muito bom, um deck competente, um deck que sabe deixar o oponente com raiva. Isso é muito bom, né? E quem vence o jogo é sempre o Noir. O Noir é um deck, é um monstro extremamente forte, extremamente poderoso, extremamente tudo. Ponto negativo do Pearly, ele é extremamente caro também. É um deck extremamente caro. Não é um deck fácil de jogar, é um deck extremamente caro, é um deck que você tem que tomar cuidado para jogar contra e jogar a favor dele. Então é um deck extremamente irritante e ao mesmo tempo extremamente difícil de jogar porque tem staples certos, tem cartas especiais certas, então é bem complicado você jogar com qualquer carta que jogue a favor de você nesse nível. Então o Pearly é um deck extremamente forte, mas extremamente difícil e extremamente caro também de ter ele. Então você provavelmente vai tomar algum hitzinho aí dele, um Noir, ou uma Spell, alguma coisa vai tomar um hit, certeza. Em primeiro lugar, é o que está em ascensão, é o Kashtira. O Kashtira é um ótimo deck, é um deck muito bom, é um deck de banimento. Vou começar com o ponto negativo dele. Ele tem um defeito de que ele brinca bastante, a consistência dele está bem fraca, mas mesmo assim é um deck bem extremamente poderoso. Comparar ele com o Charamendes é ser injusto, porque o Charamendes ele era muito poderoso, ele foi tier 0, ele foi dominante, e ele é muito... O Chara foi muito superior ao Kashtira em questão de ser insuportável. O Kashtira é forte, mas é lidável. Os monstros dele não flutuam do jeito que tem que flutuar, né? Porque, exemplo, o Renoheart, que é do Charamendes, você destruía, ele voltava, aí milava a carta, aí fazia fusão no seu turno, não deixava você jogar no seu turno. O Kashtira, ele é justo entre aspas, porque ele faz o turno dele, vai banindo as coisinhas lá, vai locando, mas ele não joga monstros, spamando monstros no seu turno. Então se você tirar todas as cartas dele com High Kick, Buraco Negro, qualquer coisa, o Kaiju, nada vai tributar. Por exemplo, se você usasse isso contra o Charamendes, tributava com o Kaiju, os monstros do Chara voltavam. Por isso que na era Charamendes as pessoas não usavam Kaiju. Por causa disso, porque os monstros do Charamendes flutuam muito bem, eles iam no cemitério e voltavam. Por isso que a Exorcista foi tão poderosa. Mas o Kashtira é muito poderoso, muito forte, e ele consegue assim, ser muito opressor. É um deck super legal, divertido para quem gosta de fazer oprimir o oponente. E é um deck que vai tomar hit, galera. A Konami tem a ideia de não dar hit em pack que acabou de sair. Só que, provavelmente, esperem isso. Aproveitem seus Kashtira, porque, deixa anotado aí, o Fenrir vai a 1. Isso é fato. O Fenrir vai a 1 ou o Unicórnio vai a 2. Um dos dois vai tomar hit. Por quê? O Fenrir busca a carta, né? Monstro. E o Unicórnio busca a carta mágica. Ou o Fenrir vai a 1, ou o Unicórnio vai a 2. Um dos dois. O Heart não vai tomar hit agora. O Shangri-La talvez não mude muita coisa, porque eu uso 3 no deck. Mas se diminuir para 2, não tem problema. Se diminuir para 1, fica complicado. Mas acho que a Konami vai dar um hitzinho levezinho, sabe? Vai colocar o Unicórnio a 2, só falar, ó, tamo de olho. Eu acho que vai deixar ele jogar um pouquinho ainda. É nada que vai deixar muito jogo muito doentio. Mas fala aí, galera, qual deck faltou aqui? Qual deck você colocaria nessa lista? Eu tentei separar os decks melhorzinhos assim que eu gosto de jogar. A Exorcist é o único dessa lista que eu não curto muito jogar com ela. Mas ela é um deck super competente, super útil e honesto no que ela propõe ser. E eu vejo vocês no próximo vídeo, galera.